é a Yara e eu faço parte da oficina de literatura do projeto Arte para a Vida do Hospital de Amor de Barretos. O livro que eu vou ler para vocês hoje chama Histórias de Avô e Avó. Quem escreveu foi Arthur Nestrovsky, faz parte da coleção Memória e História e foi ilustrado pela Maria Eugênia. É uma história real contada pelo autor. Eu vou ler um trecho desse livro, porque o livro é comprido. Eu vou ler o capítulo que fala Uma aula de música do meu avô. Eu sempre gostei muito de música. Hoje eu sou adulto, dou aula de música na universidade e escrevo sobre música no jornal. Gosto tanto de música que não aguento ouvir todo dia. Só ouço quando posso prestar atenção de verdade, quando sinto que estou pronto para escutar, porque a música me toca mais do que qualquer outra coisa. Mas não é bem de música que eu quero falar. Quero falar do meu avô, ou melhor, de uma cena que eu lembro da minha infância e que tem a ver com a música e com o meu avô. Ele se chamava Maurício e foi com ele que eu comecei a ouvir música. O vô Maurício não tocava nada, não era capaz nem de assobiar o hino nacional, mas escutava música sempre no rádio ou no toca-discos. Assim que percebeu que eu também gostava de música, passou a me levar aos concertos com ele. E foi só ir a um concerto que comecei a incomodar meus pais para ter aula de música. Tanto incomodei que eles me puseram numa escola para aprender flauta doce. Eu gostava de música e gostava do meu avô. E acho que essas duas coisas se misturavam. Foi por isso que nunca esqueci o que eu quero contar a vocês. O vô Maurício era casado com a avó Luísa. Os dois moravam numa casa linda, enorme. Para falar a verdade, talvez não fosse nem tão grande assim, mas para mim naquela época era. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos e a gente sempre vê as coisas de acordo com o nosso tamanho. Todo domingo a gente almoçava na casa dos meus avós. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Mas o vô Maurício e a avó Luísa, que era quem comandava as coisas no almoço. Quem comandava a música era meu avô. Escolhia um disco ou deixava o rádio ligado na estação de música clássica, que era a que ele mais gostava, e eu também. Desde pequeno, sempre gostei mais de música clássica do que de qualquer outra. Num desses domingos, então, estava tocando uma música no rádio enquanto a gente esperava minha avó chamar para a mesa. Eu ainda não conhecia muita música, claro. Depois que a gente já escutou horas e horas, já leu a respeito, já foi a alguns concertos, vai ficando fácil reconhecer o que está tocando. Não é preciso fazer um esforço. A gente sabe, como sabe que a voz da mãe é a voz da mãe e a do pai é a do pai. A música já está dentro da gente, mesmo uma que a gente nunca ouviu. Não conhecia muita música, mas sabia qual era aquela que estava tocando no rádio do meu avô. Era um trecho das 4 estações de Vivaldi. Não havia a menor chance de eu estar enganado. Já tinha ouvido essa música muitas vezes. Disse então sem pensar: Isso é Vivaldi, as 4 estações. Não é não, disse o meu avô, é Bach. É Vivaldi, insisti, as 4 estações. Não seja bobo, menino, é Bach. A discussão foi se arrastando, eu não sabia o que fazer. Não tinha dúvida de que era Vivaldi, estava orgulhoso de saber o que era. Queria me exibir um pouco, especialmente para o meu avô. E aí é que estava o problema, porque eu gostava demais do meu avô. Era justamente para ele que eu estava dizendo aquilo. Estava decepcionado de ver que ele se enganara e mais decepcionado ainda de sentir que ele não confiava na minha opinião. Estava também um pouco encabulado,
porque tinha certeza do que tinha dito. A música no rádio era Vivaldi e vô Maurício ia acabar descobrindo que estava errado. Ia ficar sem jeito e a culpa era minha. Eu não queria magoar meu avô, mas também não queria dar o braço a torcer. E tudo passando muito rápido, e eu sabia, de um jeito ou de outro, não podia acabar bem. Ficou aquela tensão na sala. Minha mãe puxou conversa para ver se aliviava, mas sempre lembro até hoje do mal-estar que senti. Finalmente a música acabou e o locutor anunciou que tinha acabado de tocar. Vivaldi, As Quatro Estações. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Estava contente por ter acertado, mas estava mais triste do que contente. Era como se eu tivesse batido na cara do meu avô em pleno almoço de domingo. Agora, sim, não sabia o que fazer e não fiz nada mesmo. Fiquei quieto, meio encolhido, meio chorando. Meu avô, então, fez uma coisa que eu nunca esqueci. Para mim, ele era só o meu avô e pronto. Mas eu sabia muito bem que para os outros, o vô Maurício era um homem muito importante, muito respeitado, um homem que sabia de música. Pois meu avô foi até onde eu estava, num canto do sofá. Atravessou a sala, foi até ali, me olhou nos olhos e disse com a maior simplicidade: Desculpe, você tinha razão. Eu quero lhe pedir desculpas. Já faz muitos anos que meu avô morreu e eu continuo gostando muito de música e continuo gostando muito dele. E acho que estas duas coisas continuam um pouco misturadas. Aprendi muitas coisas ouvindo música e outras tantas com ele ou pensando nele. Não sei muito bem o que foi que aprendi naquele domingo, mas sei que foi mais importante do que Vivaldi, mais importante do que a música e muito mais importante do que descobrir que podia confiar na minha própria opinião. A música, afinal de contas, não tem importância se a gente não tem importância. E poucas pessoas têm mais importância para mim do que o meu avô. Linda, né, essa história? Beijo e não esqueçam, fiquem em casa.